palavra de Deus. E eu orava essa semana acerca dessa reflexão, dessa manhã, e o Senhor me trouxe algo tão maravilhoso que eu quero compartilhar com os irmãos, falando sobre o verdadeiro cristianismo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. É um capítulo na carta de Romanos que Paulo escreve, que é muito rico em falar sobre a justiça, a graça de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, como nós vamos vencendo. E eu achei muito interessante nesses versos, do verso 9 ao verso 10. Romanos capítulo 8, do verso 9 ao verso, 11. Verso 9 ao verso 11. Romanos 8, do verso 9 ao verso 11. Vamos estar lendo? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós já estamos neste ambiente e neste momento de adoração ao teu santo nome. Porque, Senhor, fomos criados para te adorar. Senhor, fomos criados para te servir, para levantar a nossa voz em adoração e louvor a ti. E, Senhor, já estamos assim fazendo através dos cânticos, através do clamor, através, Senhor, do testemunho, mas também agora estamos, ó Deus, diante desta palavra, a palavra que é viva, que renova, a palavra que instrui, a palavra que exorta, a palavra que consola. Que esta palavra neste momento, através do teu Espírito Santo, possa gerar em cada mente, em cada coração, vida e vida em abundância. Possa gerar, Senhor, nas vidas da alma, fé para a salvação, fé para vencer. Senhor, dá-nos a tua graça neste momento, ao repetirmos a tua palavra, para vivermos o verdadeiro cristianismo, o cristianismo que agrada ao teu santo nome, o cristianismo que eleva e exalta o teu santo nome, o cristianismo que revela o poder e o caráter de Cristo. Então, Senhor, fala-nos nesta manhã, através da tua palavra, é o que nós clamamos, oramos e pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, viver o cristianismo é de fato algo que requer demasiadamente disciplina. Por que eu estou falando isso? Porque algo que exerce o sobrenatural. Nós, por nós mesmos, dificilmente desejaremos viver um cristianismo que vá elevar, exaltar o nome de Deus. Nós dificilmente faremos isso. Por quê? Porque para nós o desejo é servir a nós mesmos, elevar o nosso nome. Como é maravilhoso poder ver pessoas falando ao nosso respeito. Isso não é bom, isso não gratifica a nossa alma. Mas uma verdade é que nós precisamos, como cristãos, não gosto muito de usar a terminologia crente, se bem que todo cristão ele tem que ser um crente. Mas o crente, a Bíblia fala que até os demônios porque eles creem em Deus. E ser crente é você crer em algo, em alguma coisa, uma pessoa. Agora, você ser um cristão é você ser aquele seguidor de Cristo. E quem pode salvar a nossa alma? Somente Cristo. Então nós precisamos ser cristãos. Amém. Aqueles que levam o Evangelho de Cristo. E isso não é algo fácil e requer uma disciplina. Afinal, estar debaixo do sobrenatural é impossível para pessoas que têm muitas falhas, pessoas que têm dificuldade de caminhar em santidade.
E atentando para isso, é basicamente impossível viver o cristianismo na integralidade. Porque pelas nossas forças ou nossos esforços, nós não vamos conseguir. Viver o cristianismo pelos comportamentos ao nosso redor, nós não vamos conseguir. Haja visto Isaías, quando ele tem uma grande visão do trono de Deus, no Isaías capítulo 6, ele diz para o Senhor: eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu tenho meu lábio impuro. Por que ele está dizendo isso? Porque ao redor dele, com ele, está a impureza, está as coisas que não agradam a Deus, que são abomináveis ao Senhor. Então viver o cristianismo na íntegra, dependemos do comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, dificilmente viveremos. E não só isso, pelas companhias e relacionamentos que nos envolvem, nós vamos ter dificuldade, se nós dependemos só disso, ou exclusivamente disso, para vivermos o cristianismo. Nós vamos ter um cristianismo bem difícil de ser vivido. Na verdade, nem será um cristianismo. Viver o verdadeiro cristianismo é obedecer o padrão de Deus em Cristo Jesus, na sua palavra. Para isso, Jesus, ele vai deixar bem claro como nós devemos, a forma que devemos cumprir e viver o verdadeiro cristianismo, viver essa palavra, e ele vai afirmar e vai reafirmar a necessidade de enviar o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Consolador, o Espírito que guia aquele que é cristão, o Espírito de Deus, que irá capacitar-nos a viver o verdadeiro cristianismo. Amém. Sem o Espírito Santo, irmãos, dificilmente viveremos o verdadeiro cristianismo. Aleluia. E o Espírito Santo, ele está agindo hoje em nós. O Espírito Santo está agindo hoje na igreja de Cristo Jesus. O Espírito Santo está agindo através de nós, para a vida daqueles que precisam ser salvos, resgatados do império das trevas, da escravidão do pecado, e somente o Espírito Santo pode convencer essas vidas. Por isso não há argumento, não há arguição humana para salvar vidas, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Amém. E Jesus vai afirmar em João 14, verso 15 e 17, ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Jesus está deixando bem claro que há nele um empenho de enviar, e Ele assim o fez. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, que o mundo não conhece, porque o mundo rejeitou a Jesus. Este mundo não conhece o Espírito de Deus. Mas nós, Jesus está dizendo, nós não só conhecemos, nós vemos o Espírito de Deus, quando Ele está agindo através da igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Mas Jesus também, Ele reafirma, João 15, 26, as palavras de Jesus são: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Irmãos, o Espírito de Deus, que nos consola, que vem que procede do Pai, Ele irá testemunhar do poder, do amor, da bondade, da graça de Cristo Jesus. É Ele, o Espírito Santo de Deus, que irá capacitar-nos a viver o verdadeiro cristianismo. Amém. Então, irmãos, não tem como nós desassociarmos a igreja do Espírito Santo de Deus. Não tem como desassociarmos a nossa vida prática da presença, da vida com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo,
ele de forma muito incisiva, ele vai afirmar esta verdade nos versos que nós lemos, que viver o verdadeiro cristianismo depende basicamente e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Não tem como, irmãos. Vai ser, de fato, não tem como viver o verdadeiro cristianismo sem Cristo ou sem o Espírito de Cristo. Aqui nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 9: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não tem como nós vivermos o verdadeiro cristianismo sem o Espírito de Cristo, que o Espírito é de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito que conforta, é o Espírito que guia. Amém. Então, irmãos, Cristo enviou esse Espírito da verdade. Ele vai nos guiar, nos ensinar a viver o verdadeiro cristianismo. Amém. Então, diante dessa verdade com relação ao Espírito Santo para a igreja, eu quero destacar 4 ações diretas do Espírito Santo na vida daqueles que desejam viver o verdadeiro cristianismo. Sem essas ações diretas do Espírito Santo, viver o verdadeiro cristianismo não será uma realidade. Pelo contrário, será um cristianismo frustrante, será uma caminhada de fracassos, será uma caminhada de desgosto. Nós temos visto muitas pessoas que estão fracas, que estão frustradas, que estão sem forças. Pastor, estão tão sem ânimo, sem força. É porque não está se enchendo do Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Amém. Então quais são as 4 ações diretas do Espírito Santo? Primeira, ação de capacitar com força para vencer as lutas e tentações. Irmãos, nós somos tentados a viver uma vida de escravidão. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, mas nos levar para uma caminhada, e algumas terminologias vão dizer até mesmo escravos de Cristo, escravos do Espírito. Mas é melhor ser escravo daquele que liberta do que escravo daquele que aprisiona e te leva para o inferno. Então nós somos tentados a viver uma vida de escravidão, mas uma escravidão de pecado, uma escravidão de miséria, uma escravidão de projetos falidos. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes nós nos levantamos com as nossas forças, com os nossos projetos, pensando que nós vamos vencer as tentações, e nós fracassamos. Mas o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida digna para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo vai afirmar isso em Romanos, no capítulo 8, no verso 15, mais à frente, no verso 15 e 16, ele vai dizer assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados ou com medos, mas receberam o Espírito da adoção, por meio da qual clama: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós somos vencedores, porque Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é vencedor. Ele venceu as tentações do deserto, Ele venceu as injúrias e mentiras, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo. Por isso o apóstolo Paulo afirma para Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, irmãos. O espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. É um espírito que tem controle, é um espírito que está presente, cuidando, amando, nos ensinando a amar e usar o poder que há em Cristo Jesus para vencer as tentações e as lutas que se levantam contra nós. É esse Espírito que habita em nós. É o Espírito de Cristo, o Espírito vencedor, o Espírito que vai nos guiar a vencer as lutas e tentações. Por isso, João vai afirmar
o que Jesus diz a ele em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versos 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Irmãos, Jesus está afirmando: eu venci. Aleluia. E ao vencedor, quem é o vencedor? O vencedor é aquele que se encheu do Espírito Santo de Deus, que dedicou tempo em clamar pela presença do Espírito Santo, que buscou ser batizado com o Espírito Santo, que buscou ser cheio do poder do Espírito Santo, que permitiu que o Espírito Santo venha sobre ele e deu poder para vencer as lutas e aflições deste mundo. Tenha ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito está dizendo. Seja vencedor, irmão. Seja vencedor, minha irmã. É esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos capacita a vencer. Nós, pelas nossas forças, dificilmente venceremos. Mas com o Espírito de Deus habitando em nós, nós vamos vencer. Segunda, a ação direta do Espírito Santo é a ação de capacitar a obedecer a palavra de Deus. Toda obediência, irmãos, é condicionada. Preste bastante atenção nessa frase. Toda obediência é condicionada. E essa frase, na hora que eu estava pensando sobre essa ação do Espírito Santo de capacitar a obedecer a palavra de Deus, veio essa palavra na minha mente. O Espírito Santo trouxe à minha mente: toda obediência é condicionada. E na hora nem eu entendi. Eu tive que ir para o dicionário. Falei assim: por que é condicionada? O que isso quer dizer? Condicionada. E o dicionário vai dizer que condicionado é aquele que ele depende de alguém, depende de aprender. Alguém que vem capacitá-lo, quer dizer, você está sendo condicionado a fazer, a desenvolver algo. A Érica deu testemunho aqui, que é tão maravilhoso, irmãos, quando a gente ouve os testemunhos, que ela chegou surpresa, falou: pai, eu quero dar o testemunho, contar o testemunho. Eu falei assim: maravilha. Pensei comigo, bênção. E na hora que ela estava testemunhando, ela falou algumas coisas que o Espírito Santo veio e falou comigo na hora, me trazendo um renovo, me trazendo mais convicção da minha vida com Deus. Porque ela falou assim: olha, não, e eu desesperada, assim, pensando aflita, e falei com meu pai, e meu pai falou assim: fica calma, Deus está no controle, Deus vai abrir. Não foi isso que ela falou aqui? Que eu lembrei que eu falei isso para ela, assim: minha filha, para esse primeiro estágio da PG, você precisou de alguém, você que foi lá, você que bateu a porta lá, olha, arruma para mim. Não foi. Não foi. Então por que você está desesperado agora? Se venceu esse estágio, Deus é o mesmo Deus, Ele não muda. Nós que paramos de confiar no poder de Deus, mas Deus não muda. O mesmo Deus que abriu aquela porta é o Deus que conhece que essa porta chegou o tempo de se fechar, mas é o tempo de abrir outra porta. E o Deus que abre porta, Ele irá abrir a porta da bênção para você. Mas para isso, nós precisamos ser condicionados a confiar em Deus, condicionados a obedecer a palavra de Deus. Dependemos de alguém para nos ensinar, nos condicionar a praticar a palavra de Deus. E Jesus deixa isso muito claro quando Ele diz lá em João 14, 26: mas o Consolador é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disse. O Espírito Santo, Ele irá fazer você lembrar, Ele irá ensinar a você, Ele irá capacitar a você a entender a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo ensinará a viver a palavra, irmãos. Porque nós sozinhos, nós
teremos muita dificuldade. Toda pessoa que na sua sabedoria abre a Bíblia, lê a Bíblia toda, ele deixa de ter o entendimento que vem de Deus, porque não pediu ao Espírito Santo para revelar a palavra de Deus e assim poder guardar essa palavra que é viva. Mas a pessoa com a mente carnal que lê essa palavra passa de histórias que tem dificuldade de compreensão, que tem dificuldade, complexidade do que se quer dizer. E Jesus deixa isso bem claro quando ele diz acerca das parábolas. Ele fala assim: algumas pessoas vão ouvir, mas não vão conseguir entender, vão ver, mas não vão enxergar. As pessoas vão ter essa dificuldade quando não tem o Espírito Santo para ensinar a viver, a obedecer a palavra de Deus. Por isso que nós somos condicionados a obedecer a palavra de Deus. Amém. É o Espírito Santo que nos ensina e nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, se você não busca o Espírito Santo de Deus, você terá dificuldade em gastar tempo meditando na palavra de Deus, porque é Ele que vai nos ensinar. É Ele que instruiu os homens para escrever essa palavra. É Ele que é o autor e está revelando esta palavra. Essa palavra profética, ela tem um poder profético quando você lê, à medida que você busca o Espírito Santo e o Espírito Santo te revela essa palavra profética, e essa profecia se cumpre na sua vida, na sua casa, mas debaixo dessa obediência. E obedecer a voz de Deus e os seus preceitos são necessidades básicas para o verdadeiro cristianismo. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 27, ele afirma: quanto a vocês, a unção, que quer dizer o Espírito que está sobre vocês, que receberam dele, permanece em vocês, e não precisa de alguém, que alguém os ensine, mas como a unção, que é o Espírito dele, os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês, o que a palavra ensinou a vocês, permanecer em Deus, no Espírito de Deus, debaixo desta unção, e a unção é o Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. A unção foi derramada sobre a igreja. Naquele dia da festa de Pentecoste, a unção, que é o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja reunida. Sabe, irmãos, por isso que tem grande poder e eficácia nós estarmos reunidos, refletindo na palavra de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, levantando as nossas mãos nos céus e juntos uma só voz, exaltando e glorificando ao nome do Senhor, irmãos. Porque isso aí faz parte de se vivermos esta unção, essa manifestação do Espírito de Cristo, que irá nos ensinar a viver o verdadeiro cristianismo. Como afirma João em Apocalipse, no capítulo 3, verso 5, parte A e verso 6: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, ao vencedor, que vencedor? Aquele que venceu em obedecer. Quem obedece, vence. Quem obedece não está debaixo de juízo, porque quem obedece, ele vive debaixo da justiça. Porque se eu consigo obedecer a Deus, que é justo, eu vou então estar debaixo da justiça de Deus. E estando debaixo da justiça de Deus, nada pode me acusar, irmãos. Por isso Jesus afirma em Mateus 6, verso 33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Quem busca a justiça de Deus precisa obedecer a Deus. E aí ele afirma as demais coisas. O que são as demais coisas? As suas necessidades básicas.
Por isso que quem confia em Deus não precisa andar desesperado. Como ele vai falar assim, por que andais ansiosos? Você não precisa andar ansioso quando você se enche do Espírito de Deus e obedece a palavra de Deus e busca a justiça de Deus. Viva os ensinos do Espírito de Cristo e seja obediente à palavra da verdade. Amém, irmãos? Amém. Para a terceira ação direta do Espírito Santo, é uma ação direta, porque Jesus vai afirmar isso, é a ação de consolar a alma abatida. Irmãos, estamos em tempo de consolar a alma abatida. Por isso nós que estamos diante dos fracassos, vemos muitas coisas e fracassamos muitas vezes, porque em vez de estarmos ouvindo a voz do Espírito Santo, estamos atrelados à voz deste mundo, à voz do fracasso, à voz do desânimo. Então, diante dos fracassos, diante das perdas, e muitas pessoas estão perdendo parentes, entes queridos, pai, mãe, tios, primos, sobrinhos, tantas pessoas que estão padecendo, e não só hoje, mas isso já é um ciclo, não só neste momento. Este momento é um momento de grande terror que nós estamos vivendo, mas a morte ela já vem rondando há mais e mais, muitos mais anos e muito mais tempo. Quantas pessoas aqui antes de pandemia já havia perdido seu ente querido? Nós estamos diante das perdas. Nós não precisamos colocar na conta de vírus nenhum a perda, porque a morte ela é certa. Mas o que não é certo é o nosso sentimento, nossas emoções diante da perda. Isso nunca foi certo, porque Deus não nos criou para a morte. Diante da palavra e das atitudes que nós ouvimos e nos deixa abatido. Tem pessoas que elas ficam abatidas diante de uma palavra. Sabe, irmãos, quando eu refletia sobre isso, me veio muito forte à mente acerca desses crentes mimimi, crentes Maria Mole. O que é isso? Crente que não tem vigor para nada, crente que é fraco, ele crê no que ele convém, ele não crê no que é o poder de Deus. Crente mimimi é o crente que abandona Deus dando desculpa. Eu não vou para aquela igreja porque fulano, porque Beltrano, eu ouvi esses dias, eu não vou no RD, não, pastor, porque o senhor escolheu a família tal. Quem sou eu para escolher família tal, ou A ou B? Sou pastor por um tempo aqui, quando Deus quiser me levar para outro lugar, Ele vai me levar. Quem sou eu para ditar que a família tal, família B ou A tem mais valor, não tem valor? Isso é crente mimimi, irmãos. Crente que não tem poder de Deus, crente que não tem o Espírito Santo, crente que não sentiu a dor para ser consolado, crente que não passou por uma luta e aprendeu a confiar no Espírito de Deus, passou a luta e tentou vencer com as suas próprias forças, e muitas vezes fracassou, e aí bota desculpa nos outros, porque não aprendeu a confiar em Deus. Mas sabe o que o Espírito Santo vem? O Espírito Santo vem abater a alma que está, consolar a alma que está abatida. E irmãos, essa dor, esse sentimento, essa tristeza, até Jesus teve. João capítulo 11, verso 35, é um texto que as pessoas que não lembram, não gravam a Bíblia, elas citam com maior facilidade. Qual o texto que você lembra? Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Não sei não, só sei que tem esse texto, que é um verso. Mas Jesus chorou diante do seu amigo Lázaro, que estava morto. Diante da notícia que chegaram, Lázaro está ruim, Lázaro morreu. E Jesus falou assim, não, nós vamos falar com ele. Mas Lázaro está morto 4 dias, mas eu quero estar onde? Onde é o túmulo dele? Quando Jesus chega ali, Jesus chora, aquele sentimento chega diante dele e não conteve as lágrimas, porque esse sentimento de perda, esse sentimento de dor, de tristeza, ele vem nos abater, sim, irmãos. Jesus, quando estava a caminho de Jerusalém, ele chega e ele olha a cidade, e novamente Jesus chorou diante daquela cidade, dizendo, Jerusalém, o que vocês precisam fazer para alcançar a vitória?
41, Jesus chora diante daquela cidade na qual vivia debaixo da promessa de Deus, e está lá fora, longe da presença de Deus. Então esse sentimento de abatimento, de tristeza, não de frustração, irmãos. Jesus não ficou frustrado porque Jerusalém estava fora. Jesus não ficou frustrado com a morte de Lázaro. Jesus ficou triste, abatido, com a sua alma temerosa, pesarosa. O sofrimento, o abatimento pode sim vir sobre as nossas vidas. Em nenhum momento Jesus disse que nesse mundo nós vamos só viver rindo de alegria. Até porque, para nós rirmos, nós precisamos lembrar que teve um momento de frustração, de tristeza, de abatimento, não de frustração, de tristeza, de abatimento, que Deus nos fez vencer, e por isso nós podemos rir de alegria, podemos nos alegrar, celebrar ao Senhor. Como eu contei aqui, nessa semana, 2 pessoas, 2 homens, na minha idade, não resistiram a essa enfermidade e morreram. E eu posso estar aqui, irmãos, pregando, anunciando a palavra de Deus, porque o Senhor esteve comigo. E eu lembro daquele momento de tristeza, de luta, de guerra, mas hoje eu posso celebrar a vitória que Cristo Jesus me deu. Então, irmãos, isso aí nós vamos passar neste mundo, mas o Espírito Santo vem para consolar a nossa alma diante do sofrimento. E o apóstolo Paulo vai dizer muito acertadamente em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então nós somos consolados pelo Espírito de Deus, para consolarmos aqueles que estão vivendo as tribulações. Nós vencemos ao abatimento, a tristeza, o desânimo, para consolar aqueles que estão passando pelo vento da tribulação. Porque o Espírito Santo habita em nós. Ele consola. É Ele que consola, para demonstrarmos a todos que há consolação diante das tribulações. E a consolação vem de Deus, que nos faz vencer todo sentimento que paralisa as nossas forças, que nos tira o chão. Talvez você tenha vivido algo que você ficou sem chão, que paralisou as suas forças, paralisou a sua alegria, e você está vivendo um momento de abatimento, um momento de tristeza. Mas eu quero dizer para você: o Espírito Santo irá consolar a sua alma e trará novamente um canto de alegria para os seus lábios. Porque a igreja do Senhor é triunfante. Amém. E quando ela passa pelas tribulações, ela já pode ir cantando o hino da vitória. Aleluia. Foi assim que Deus fez com o rei Josias. Diante daquela grande batalha, ele falou: só pode ir à frente os homens, os cantores, os levitas, adorando, exaltando a Deus, porque eu já dei a vitória. Aleluia. Não fiquem abatidos, não fiquem parados, não fiquem tristes, chorando, não, levante-se, vamos, eu já dei a vitória. Aleluia. Então Deus, através do Espírito Santo dele que habita em nós, irá consolar a nossa alma. Amém, Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 12 e 13: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário de Deus, e dali jamais sairá. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Uma coluna, irmãos, que jamais sairá. Amém. Isso me lembra um certo dia eu falando com o presbítero do céu sobre o meu avô. Meu avô Djalma, que já está na glória, um homem de fé, um homem que serviu ao nome de Deus, e até na sua velhice, ele era uma coluna naquela igreja. Na igreja de Vila Maria Helena, as pessoas, quando estavam com muitos problemas, a primeira pessoa que ela ia falar
ela procurava: cadê o presbítero Djalma? Quando ele chegou já a uma certa idade, ele não tinha mais mobilidade para estar sempre na igreja. As pessoas iam, batiam lá no portão da casa do meu avô: ô irmão, o presbítero Djalma, eu queria conversar com o senhor, pode entrar. E lá ele chorava, lá ele desabafava, lá ele se prostrava. E meu avô, cheio do Espírito Santo, ele era usado pelo Espírito de Deus para consolar aquela alma. Tanto jovens quanto senhores, pessoas de idade, quando adolescentes procuravam o presbítero Djalma, porque ele era uma coluna na casa de Deus, representando a glória de Deus. E assim será aqueles que se dispuserem a viver o Espírito Consolador na sua vida. Amém. Que esse Espírito encontre uma alma que se abra para ser consolado e amparado. E o que mais temos nesse tempo são pessoas, vidas, que estão precisando de ser consoladas e amparadas. Amém. Permita que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, use a sua vida para consolar esses que estão precisando. Amém. Mas em quarta e última ação direta do Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos conduz à salvação em justiça. Para vencermos na caminhada do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, e vivermos a promessa de vida eterna, uma responsabilidade nossa é viver em santidade e buscar a justiça, como nós lemos aqui, falamos sobre Mateus 6,33, e buscar a justiça de Deus. Somos salvos quando alcançarmos essa santidade. Por que eu digo santidade? O Espírito Santo nos conduz à salvação, mas qual é o caminho que é esse processo para a salvação? É a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Então a santidade, irmãos, ela é o caminho para a salvação, e é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos conduzirá nesse caminho de salvação, que é o caminho de santidade. Mas o apóstolo Paulo afirma isso em Romanos 10:10, quando ele fala assim: olha, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então eu creio nessa justiça de Deus, eu creio que já não serei mais condenado pelos meus pecados, porque eu creio que a justiça de Deus está sobre a minha vida. Mas eu confesso com a minha boca que eu irei ser conduzido à salvação através de uma vida santa, uma vida de santidade, que somente o Espírito de Deus pode me conduzir. Essa unidade de crer e confessar procede de cada um através da ação indireta do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quando o Espírito da verdade está agindo em nós, indiretamente. Por que indiretamente? Porque ele irá nos capacitar, mas quem vai crer sou eu. Ele irá me ensinar, mas a confessar sou eu. A minha palavra é a minha crença. Isso irá, através da ação indireta do Espírito Santo, isso irá me capacitar a viver uma vida que vai me conduzir à salvação. Isso é uma ação indireta. Mas viver em justiça e confiança na salvação é uma atribuição direta do Espírito Santo de Deus. Por quê? Para que eu viva a justiça de Deus, e para que eu viva debaixo, confiando na salvação através desse processo de santificação, eu preciso do Espírito Santo de Deus agindo, habitando, trabalhando, ensinando, moldando, me condicionando a isso. E então isso é a ação direta do Espírito de Deus na minha vida, na sua vida, na igreja do Senhor Jesus. Como diz aqui, nós lemos o verso 10: se porém Cristo, Romanos 8:10, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida. Por que o Espírito é vida? Porque ele vive eternamente, porque ele habita naqueles que são salvos e aqueles que são filhos de Deus, aqueles que confessam Jesus Cristo, e neste o Espírito de Deus habita
temos então a justiça de Deus, não há condenação, irmãos. Por isso que eu posso dizer com toda confiança, com toda firmeza: eu sou salvo em Cristo Jesus, eu vou morar no céu com Cristo Jesus, e eu creio que a igreja do Senhor Jesus está salva e irá morar no céu. Quando Jesus vir buscar, Ele irá chamar a sua igreja salva aqui na terra. Quem são esses salvos? Somos nós, cheios do Espírito Santo. Esses são os salvos, irmãos. Por isso Ele nos conduz à salvação. Por isso podemos viver essa verdade. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha, irmãos, essa palavra aqui é uma revelação de Deus para a nossa vida, para o nosso tempo. Este é um ano de vivermos a presença do Espírito Santo de Deus na igreja. Esse é o tempo de deixarmos de lado toda a nossa vanglória, todo o nosso achismo, e buscar de uma maneira impetuosa, de uma maneira vibrante, de uma maneira muito forte a presença do Espírito Santo de Deus. Nossa oração precisa ser essa. Até porque Paulo vai dizer em Romanos 10 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus conduz a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Se nem nós sabemos orar, o que nós podemos fazer é clamar pela presença do Espírito de Deus, porque cheio do Espírito de Deus, a nossa oração vai estar juntinha no trono dos céus, e o milagre vai acontecer, e a bênção vai chegar. Viver em santidade e buscar a justiça será uma realidade para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo. Então eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: quem não vive cheio do Espírito Santo dificilmente vencerá na vida que Cristo deu através da sua morte e ressurreição. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. E só foi possível essa nova vida através de Jesus se entregar para morrer na cruz do Calvário e depois ao terceiro dia ressuscitar para confirmar essa nova vida. Então você recebeu essa vida, mas se você não recebeu o Espírito de Deus, o Espírito que dá essa vida, para vivermos essa vida, esse verdadeiro cristianismo, então nós não teremos esta vida. Nós não conseguiremos desfrutar das bênçãos benditas que essa vida em Cristo tem para desfrutar, tem para herdar. Cristianismo por conveniência ou por convencimento será frustrante. Agora entra a palavra frustrante. Frustrados são aqueles que não se encheram do Espírito Santo, que não entenderam a proposta dessa nova vida em Cristo Jesus, que só queriam as benécias que Deus dá através do poder que há no nome de Jesus, mas não queria comprometimento com o Espírito de Deus, que nos capacita, que nos ensina, que está habitando em nós. Então isso aí será um cristianismo por conveniência, por convencimento. E o primeiro erro, a primeira falha, o primeiro pecado que ele cometer, ele não vai esquecer da verdade, que Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 1 e 2, que ele vai dizer assim: agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então não há mais condenação. Mesmo que eu peque, eu tenho o poder de pedir a Deus, através do sangue de Jesus, perdão pelos meus pecados, de me arrepender novamente e pedir: tenha misericórdia de mim, Senhor. Assim como Davi, quando ele é confrontado pelo pecado que ele cometeu, ele vai para aquele templo, ele se prostra no altar de Deus e ali ele fica clamando. Assim seremos nós
Quando estamos cheios do Espírito Santo, o pecado, ele irá trazer um vazio para dentro de nós, e nós vamos entender que precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar a nossa alma. Ele nos libertou para vivermos o verdadeiro cristianismo. Eu reafirmo, o verdadeiro cristianismo. Assim como Jesus fala assim, olha, o verdadeiro adorador adorará ao Pai, porque existem os mentirosos, adoradores mentirosos, adoradores que estão enganando a si mesmo. Assim também existe aqueles que seguem a Cristo falsamente, por interesse, por conveniência, por convencimento. Eu estou convencido de que a melhor opção para mim é viver na igreja. Mas você tem buscado o Espírito Santo? Não. É só viver na igreja. Esse negócio de ser cheio do Espírito Santo, esse negócio de falar em língua estranha, esse negócio aí de ter revelação, não, isso aí não dá para mim não. Então não tem como você viver o verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo, ele é conduzido em fé, através da revelação do Espírito de Deus, para vivermos o verdadeiro cristianismo. Amém. Então, irmãos, qual é a garantia que temos? É o Espírito Santo habitando em nós. Essa é a garantia. Essa é a garantia que nós, ao sairmos aqui, ao irmos para a nossa casa, ao passarmos a nossa semana, qual é a garantia que temos de que realmente nós somos salvos, de que realmente nós vamos vencer, de que realmente nós vamos obedecer a Deus, de que realmente seremos consolados diante dos abatimentos, das tristezas da vida? É que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém. Que Deus nos faça viver essa verdade dia após dia. Amém. Que possamos compreender essa verdade, irmãos. Porque para muitos, eles estão vivendo uma mentira. E eu quero dizer aqui algo que a Bíblia fala, Jesus fala. O único momento em que Jesus dá paternidade ao diabo, ele fala o seguinte, que ele é o pai da mentira. A única coisa que Jesus atribui ao diabo. Ele não diz que o diabo é um senhor, não. Ele não diz que o diabo é Deus, não. Ele fala assim, ó, ele é o pai da mentira. A única paternidade que o diabo tem. Porque foi com a mentira que ele levou 1/3 de anjo para o inferno. É com a mentira que ele tem persuadido a muitas pessoas a ir para o inferno. É com mentira que ele está permanecendo, escravizando muitos que não creram em Jesus. É com a mentira que ele tem tirado muita gente de dentro da igreja, salvos, para viver um caminho de perdição. Então vamos viver, irmãos, o verdadeiro cristianismo, porque ele é o Espírito da verdade. Então tem que habitar em nós a verdade. Amém? Que o Senhor possa nos capacitar. Vamos orar.